Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal da UF, pessoal do YouTube. Estamos começando mais um vídeo sobre neurose e psicose. Aqui é Neurose e Psicose 2, né, que é uma continuação do outro vídeo, aula que eu dei sobre neurose e psicose, mais especificamente sobre a psicose. E eu recomendo que para assistir, para a gente trabalhar esse texto do Freud, que a gente vai trabalhar aqui, que é o Neurose e Psicose, que vocês assistam o outro vídeo que eu fiz sobre o isso, o eu e o supereu. É importante, porque o Freud vai falar do id, do ego, do superego nesse texto, e a gente vai tocar nisso. E não dá para deslindar muita coisa sobre essa questão do id, ego e superego, isso, eu e supereu, né? Então eu fiz um vídeo especificamente para essa questão, para a gente poder entrar no texto do Freud, Neurose e Psicose, e um texto complementar que eu estou introduzindo aqui, que é a perda da realidade na neurose e psicose. Então, são esses dois textos, né, que são do mesmo ano, Freud publicou no mesmo ano, um complementa o outro, é importante porque ele faz uma pequena retificação, um pequeno acerto de ideias, e é importante que a gente tenha em mente, né, que quando a gente fala em psicose, quando a gente fala em loucura, quando a gente fala em distinção entre o que seja saúde psíquica ou loucura, né? Essas distinções elas ficam mais tênues, né? Em termos de do que seja o que seja o normal, do que seja o patológico. É claro que a partir de um pensamento do Canguilhan, né, de que existe a distinção, mas essa distinção implica a força normativa de cada um, né, em termos de psicopatologia ou de patologia, independente do psíquico. Né? Quer dizer, o Canguilhem vai desenvolver uma tese no livro Normal e Patológico sobre isso, localizando a distinção não no campo científico, mas na experiência individual. Isso tanto para as questões patológicas do organismo, dos seres vivos, seja o que for, nesse campo da biologia, quanto no campo psíquico. Ele vai desenvolver uma tese muito interessante. A gente recomenda muito esse livro, né? Normal e Patológico. Existem artigos sobre o livro também, comentários, comentadores, né, que falam sobre esse livro, né, Normal e Patológico. E o Freud, né, um outro pensador do século XX, né, que, vamos dizer, precede esses todos que vieram depois, Canguilhem, Foucault, Basaglia, né, por mais que haja diferenças de concepções, às vezes até umas briguinhas ou outras, né, em termos de defesa de ideias, o Freud foi um grande pontapé para as mudanças de concepção no século XX sobre a questão da loucura. Quando Freud primeiro escreve sobre o caso Schreber, depois o Freud escreve sobre a neurose e a psicose, depois ele escreve sobre a perda da realidade na neurose e psicose, ele demonstra que não existe tanta, né, as distinções não são tão grandes assim como parece, né? E às vezes as pessoas no senso comum, na sociedade, vão dizer, isso aqui é normal, isso aqui é loucura, né? Mas o Freud demonstra que a loucura está na ordem do dia, seja no campo da neurose, seja no campo da psicose, né? E isso, né, a gente trata isso também numa produção, num livro que a gente publicou. Depois eu falo um pouco mais disso, para, né, a gente poder abrir essa discussão, tanto para as pessoas que estão começando a estudar,
a psicanálise, o campo da loucura, a psicologia em termos de saúde mental, quanto as pessoas até que já estão mais introduzidas nesse cenário, que é o cenário da saúde mental, né? Independente do que seja neurose ou psicose, né, a gente trata da questão da saúde mental e até isso, eu acho que isso está mais amplo, isso amplia em relação aos campos de atuação do que se chama aí de centros de atenção psicossocial, saúde mental, né? A saúde mental está na ordem da clínica, né? Tudo isso está no campo da saúde mental e a clínica está, né? Ela é um vetor político importante, né? E o Freud, quando escreve Neurose e Psicose, que é o texto que a gente vai tratar aqui, né? Ele está estabelecendo um avanço, né? Um importante avanço sobre a experiência psicótica e a relação disso com a neurose, né? Quer dizer, um avanço com relação ao texto dele sobre Schreber. No texto sobre Schreber, o Freud ainda não tinha cunhado ainda o termo rejeição de maneira direta. Ele começa a falar desse termo, ou ele toca nisso de uma maneira muito superficial, dizendo que a projeção é o mecanismo fundamental da psicose. Depois no final ele vai dizer, não, mas a projeção ela acontece, é um processo que acontece na vida cotidiana, que não tem, né, não está necessariamente concernido ao campo da psicose. E aí, lá no texto sobre o Homem dos Lobos, ele vai abordar alguma coisa da psicose e vai falar da rejeição. E aqui também, no Perda da Realidade, na Neurose e na Psicose, ele vai falar da rejeição como sendo um mecanismo distinto do recalque. Ora, então, os textos são esses: Neurose e Psicose, que é isso que a gente vai começar, e o Perda da Realidade na Neurose da Psicose. Quando Freud aborda, então, busca abordar essa diferença, ele vai trabalhar a ideia de neurose como uma formação substitutiva resultante de um conflito entre o eu e o isso, né? No texto está ego e id, um conflito entre o ego e o id, e na psicose, isso na neurose, na psicose, há um conflito também interno, né? Mas esse interno implica a realidade, a relação com a realidade. Ela se rompe na psicose, né? A gente falou disso no vídeo, no primeiro vídeo, né? Neurose e Psicose. Esse é o Neurose e Psicose 2, e é a continuação, né? É um complemento da aula, né? E aí o Freud vai dizer, há um conflito entre o eu e o mundo externo. Esse mundo externo que a gente pode entender como sendo o mundo dos objetos investido da libido, né? Então, ele vai trabalhar no texto da Neurose e Psicose, fundamentalmente, essa tese. São dois textos muito pequenos. Logo no início, ele diz: a neurose é o resultado de um conflito entre o ego e o id, ao passo que a psicose é um desfecho análogo, olha o análogo aqui, análogo de um distúrbio semelhante nas relações entre o ego e o mundo externo, né? Nesse texto, ele vai fazer uma distinção entre as neuroses de transferência e as neuroses narcísicas e as psicoses, né? Então, o que ele chama de psiconeurose, que seriam, vamos dizer assim, que abarcam as estruturas dos sintomas como retorno do recalcado, né? A gente já entendeu que o sintoma é retorno do recalcado, enquanto que na psicose, né, a formação delirante é retorno do rejeitado.
não do recalcado. Não há recalque na psicose. Então, ele vai falar aqui em representação substitutiva na neurose. Né? Ele vai dizer assim, o material recalcado, toda vez que ele é reprimido é recalcado, né? A gente já trabalhou isso também em outros momentos, o material recalcado luta contra esse destino, que seria o destino do próprio recalque. Então, o que está recalcado luta contra o destino do recalque, né? A barreira do recalque. É aquela ideia de que isso insiste em dizer. Né? Então, cria para si próprio, ao longo de caminhos sobre os quais o ego não tem poder, uma representação substitutiva. Um representante que simbolize esse conteúdo recalcado que está lutando ali para se fazer exprimir, para se satisfazer. Então, uma representação substitutiva que se impõe ao ego mediante uma conciliação, o sintoma. Essa ideia inovadora no Freud também, o sintoma é uma conciliação. O sintoma ele gera sofrimento, mas ele é uma conciliação, ele é uma solução de compromisso entre o id e o ego. Né? O inconsciente articula uma representação substitutiva, simbólica, né? Justamente simbólica e distorcida, para que o eu continue sem saber do que se trata. Né? Tipo uma conciliação entre forças, uma conciliação entre as partes. O inconsciente faz uma conciliação entre as partes. Olha, deixa eu dizer, mas eu digo de uma forma, né, o inconsciente, vamos brincar aqui, né? O inconsciente como se fosse uma entidade dizendo assim, deixa eu dizer, mas eu digo de uma forma que você continua sem saber, né? Você, no caso, o ego. Né? Então, a gente pode ler isso do ponto de vista da experiência, que o sujeito do inconsciente enuncia o conteúdo recalcado, enquanto que o eu consciente ou pré-consciente permanece sem saber qual é a ligação entre o sintoma que causa sofrimento para o eu e a ligação disso com o recalcado. Ele não sabe, ele permanece sem saber. E aí, na neurose, o sintoma, enquanto são duas instâncias, o inconsciente e o ego. Né? Enquanto que para o inconsciente, né, o sintoma é uma satisfação do isso, do id, para o eu, o sintoma é um sofrimento, é uma dor. Então, né, quer dizer, ao mesmo tempo que é sofrimento, é satisfação. Para uma instância, para o eu, é sofrimento, para outra instância, para o id, é satisfação. Tá? Diferenciando aí id de inconsciente. Tá? O inconsciente vai articular uma tentativa de satisfação pelo deslocamento ou pela condensação, né, imprimindo satisfação, que seria o que Freud chama de satisfação substitutiva. Isso é fundamental. Então, aí ele vai dizer, não é contradição que, empreendendo o recalque, no fundo o ego esteja seguindo as ordens do superego. Né? Por isso que eu remeto ao vídeo sobre id, ego e superego que eu fiz lá, que é o título do vídeo, isso vai dizer e o superior vai obrigar. Isso vai dizer e o superior vai obrigar. São as duas instâncias, o isso e o superior, que eu coloquei lá como título, isso vai dizer, superior vai obrigar. Então procura lá esse vídeo para poder entender essa questão do superior em relação ao eu. Né? Então, o ego, na neurose, está acatando as ordens do superego, ordens que, por sua vez, se originam das influências do mundo externo, né, que alimentam a força do superior, que se encontram, que encontraram, desculpe, corrigindo aqui, que encontraram representação no superego,
mantém-se o fato de que o ego tomou partido dessas forças, o ego tomou partido dessas forças, né? Ele toma partido por partido do superego, ele se submete ao superego, né? Essas forças do superego, de que nele as exigências delas têm mais forças que as exigências pulsionais do id, do isso, né? Então, as forças do supereu vão pressionar de tal maneira que o recalque vai acontecer aí nesse momento, né? Tendo mais força que as exigências pulsionais do isso, do id. Ocorre que o recalque fracassa, né? O recalque não é uma força que resolve o problema. Não, ele cria outro. O sintoma é a solução. Isso que o sujeito chega na análise, né, com sintoma dizendo, estou com um problema tal assim, assim, a psicanálise já toma isso como uma solução do sujeito, do inconsciente. Então, isso já é uma coisa importante para se levar em consideração na clínica, né? O sujeito já traz uma solução. Então, se trata de a gente trazer outra solução, se trata, né, ou de trabalhar essa solução que o sujeito organizou para si. Então, né, eu ficaria com a segunda, precisa trabalhar essa solução que o sujeito organizou para si, ou seja, trabalhar os conteúdos inconscientes, né? Isso vai aparecer através da associação livre. Bom, então ele vai dizer, o ego é a força que põe um recalque em movimento. Então, quem recalca é o eu, contra a parte do id interessada e fortifica o recalque por meio da anticatexia da resistência, do anti-investimento da resistência, né? O ego entrou em conflito com o id. Ego, eu contra isso. Eu não quero saber nada sobre isso. Assiste lá o vídeo sobre isso, vai dizer superior vai obrigar. Então, fortifica o recalque, o ego entrou em conflito com o id, a serviço do superego e da realidade. E esse é o estado das coisas em toda a neurose de transferência. Então, ele vai chamar a neurose, que a gente entende como neurose, ele vai chamar isso de neurose de transferência. Já falei sobre isso em outra aula. Por que ele chama de neurose de transferência? Não cabe aqui aprofundar essa questão. E na psicose, né, ele vai falar de um conflito, de um relacionamento do ego com o mundo externo. E isso vai ter a ver, né, esse mundo externo, entre aspas, né? A realidade, ela é só uma questão, né? O que é a realidade? Né? Se isso aqui, que realidade esse livro comporta como uma realidade distinta da minha fantasia ou do meu pensamento, das minhas ideias, né? Veja, o sujeito, a relação do sujeito com a realidade está sempre marcada, independente da psicose ou da neurose, a relação com a realidade está sempre marcada pela realidade psíquica, né? Então, a realidade se constitui numa relação entre o mundo simbólico das palavras, da linguagem, com o mundo das imagens, que é o imaginário lá no Lacan, né? Então, essa conjunção entre simbólico e imaginário é que vai constituir a realidade. E essa conjunção entre simbólico e imaginário, isso faz parte dos registros psíquicos, né? As imagens, a imagem do eu, a imagem do outro, né? As palavras e a linguagem, né? Esses registros vão se inodar e vão constituir o mundo da realidade através da libido de objeto, lá no outro vídeo sobre neurose e psicose que a gente explicou. Então, a libido de objeto, na psicose, o que acontece lá? Né? Perde força.
um rompimento, melhor dizendo. Rompe com a libido do objeto, libido narcísica ganha força, e aí esse rompimento da libido do objeto é o que estaria na base desse conflito que o Freud fala de um conflito do ego com o mundo externo. É óbvio que Freud está construindo aqui, né? Ele vai tomar o mundo externo como separado, mas nas entrelinhas do próprio pensamento de Freud, a gente já entende que o mundo externo e o mundo interno são coisas que se interrelacionam, né? Mas esse mundo externo aqui que ele está chamando é o mundo da libido do objeto. Os investimentos de objeto vão ser rompidos e a libido do eu vai tomar conta, e aí está o que Freud chama de um conflito do ego com o mundo externo. E ele vai dizer, o ego cria quer dizer, e aí, diante desse conflito, diante dessa ruptura da libido do eu, o que o delírio vai fazer? O delírio vai tentar reconstruir, vai tentar dar uma reparação para a realidade que ruiu para o sujeito. Experiência psicótica de um desmoronamento, né? De uma experiência dolorosa, né? De fim do mundo. Né? Muitas vezes o psicótico tem os delírios de fim do mundo, de que o mundo está acabando, de que o mundo está se desfazendo, de que o corpo está se desfazendo, a realidade está se desfazendo. Então o ego cria autocraticamente um novo mundo externo e interno. Depois a gente volta nessa questão do externo e interno aí, e não pode haver dúvida quanto a dois fatos: que esse novo mundo é construído de acordo com os impulsos desejosos do id. Então, esse novo mundo do delírio psicótico não é construído, né, o sujeito não tira do nada essa reconstrução. Essa reconstrução ela vai ser feita com base nas pulsões do id e nas ideias que o sujeito traz em relação à sua subjetividade. Então, por exemplo, o delírio Schreber é um delírio que constitui as questões dele, que são as questões de procriação, que são as questões de ser pai, de ocupar um lugar simbólico, né, que para ele fica inviável simbolizar isso, é o lugar simbólico de presidente do Tribunal de Apelação, as questões relacionadas à raça, né, a purificação da raça, e aí entram questões também políticas, né, as questões que ele traz também sobre ser homem ou ser mulher, né? Aliás, essas questões todas, né, todas essas, principalmente questões sobre ser homem e ser mulher, né, quer dizer, isso está na ordem do dia. Isso é questão de todo ser humano. O que é ser homem, o que é ser mulher? Isso é uma questão que todo ser humano traz na sua subjetividade. Né? Não é porque é biologicamente homem que a pessoa é todo homem. Não é porque é biologicamente mulher que a pessoa é toda mulher. Então, assim, essas questões estão presentes na subjetividade humana, só que a diferença é que na neurose o sujeito vai responder de uma determinada forma. Na psicose, o sujeito vai responder de outra. A organização, o que vai diferenciar não são as questões são basicamente as mesmas. Né? Ser homem, ser mulher, ser pai, ser mãe, ter filho, não ter, arrumar emprego, né? Ter independência, autonomia em relação ao outro, o que o outro quer de mim, o que o outro visa em relação à minha existência, né? O outro. Quer dizer, isso tudo faz parte da constituição psíquica humana, seja na neurose, na psicose e na perversão também. O que vai diferenciar entre neurose e psicose são as respostas que o sujeito dá às questões dele. Então, no Schreber, quais eram as questões dele? As questões da procriação, como eu disse, questão de ser pai, a questão de ser homem ou ser mulher, e aquilo vai tomar uma configuração, a questão da raça, que para ele é muito forte, né? E aquilo vai tomar uma configuração delirante. Então, o que está lá como ideia do id,
como ideias ligadas às pulsões do id, né, carregadas de forças do id, essas ideias vão direto para o delírio sem interseção simbólica, vai direto, tudo junto na organização delirante. Então, a organização delirante é uma tentativa de reconstrução desse mundo dos objetos, da realidade, que ruiu, que se rompeu. Né? Esse conflito do eu com a realidade, com a libido de objeto que rui, que se desfaz, né, vai ter como consequência uma tentativa de reconstrução desse mundo. E, né, qual é o material, qual é a matéria-prima para a construção do delírio, das alucinações psicóticas? É aquilo que traz, é aquilo que o sujeito traz na sua subjetividade, nas questões da sua história subjetiva. Né? E na neurose é a mesma coisa. O que vai estar articulando os sintomas são conteúdos da fantasia. Né? E aí, nesse sentido, né, quer dizer, se o que vai diferenciar é a resposta que o sujeito dá, né, veja, o que está em jogo aí, em termos de fantasia e delírio, isso é um diferenciador. Porque na neurose, a fantasia é a estrutura da organização psíquica, né? É o fantasma. Enquanto que na psicose, a fora-oclusão vai implicar que o sujeito, que a experiência do delírio não seja uma experiência fantasiosa, não seja uma experiência de uma fantasia. O sujeito não tem essa experiência, o sujeito tem a experiência de que está sendo afetado pela realidade, uma reconstrução do próprio sujeito, mas com aquela ideia, né? O que foi abolido internamente retorna desde o exterior contra o sujeito na psicose. E aí o narcisismo vai ser fundamental. Bom, isso levando em consideração o que eu já disse no outro vídeo, né? E o Freud também vai tocar na questão da melancolia, na relação com a psicose. Né? Então, ele vai dizer o seguinte, na neurose é um conflito entre o ego e o id, recalque. Na psicose é um conflito entre o eu e o mundo externo, nesse caso aí, a libido do objeto. Né? Esse externo e interno tem que ser discutido e aprofundado. Tá? O que é interno e externo na relação do ser humano com a realidade. Né? Isso não é simples. E na melancolia, né, que também né, é um tipo de psicose, Freud vai colocar aqui, ele vai chamar de neurose narcísica. Na melancolia seria um conflito entre o ego e o superego. Claro que é uma questão a se aprofundar. Né? A melancolia é uma outra, vamos dizer, é um tipo de psicose, né, alguns autores vão tomar a melancolia como uma psicose, né, uma organização psíquica que está na ordem de uma fora-oclusão também. Né? Outros autores, como Marie-Claude Lambot, vai tomar a melancolia como uma outro tipo de organização que não estaria dentro da estrutura neurótica, mas também não estaria dentro da estrutura psicótica. Né? Então, são formas de teorização. Dentro da psicanálise, não há uniformidade absoluta, muito pelo contrário, há discussões, debates sobre as concepções. Né? Então, para entender o texto aqui, né, basicamente, sem entrar na questão da melancolia, enquanto na neurose, repetindo, só para frisar, neurose, conflito entre ego e ídio, psicose, ego e mundo externo, e melancolia, ego e superego. O conflito está marcado aí. Olha, então vamos lá. Qual é a complementação e a correção, ou melhor, a retificação, né, que o Freud faz no texto Perda da Realidade na Neurose e na Psicose, que é do mesmo volume da Imago, volume 19.
Nesse texto, Perda da Realidade, ele vai dizer, e isso é bom, é um avanço, é mais um avanço do Freud, ele vai dizer que na psicose há uma perda da realidade, mas na neurose também. Há uma perda da realidade nas duas. Né? No final, ele vai definir que, além da perda da realidade, o que está em jogo também é um substituto para a realidade. Ambas as estruturas, neurose e psicose, constroem, seja pelo sintoma na neurose, seja pelo delírio ou alucinação na psicose, trata-se de substitutos para a realidade. E na neurose, né, a relação com a realidade também fica, vamos dizer assim, transformada ou modificada. Né? O que acontece? Né? Quer dizer, o que vai acontecer na neurose é que o retorno do recalcado vai tomar conta da relação do sujeito com o outro. E aí a relação do sujeito com o outro vai ser atravessada pela fantasia. Ora, esse retorno do recalcado pode criar uma série de problemas na relação com o outro, né? Na relação com a vida, na relação com as coisas. O sujeito, quer dizer, o que acontece é que a relação com a realidade vai ser determinada por algum elemento da fantasia, por algum elemento dos processos primários que vão ali atravessar e vão implicar a relação com a realidade. Né? O sujeito, quando diz assim, né, na neurose, quando ele diz, vamos pegar na análise, né? Na análise, isso é muito corriqueiro. Né? O sujeito tem a sensação de que o analista está achando alguma coisa dele, e isso faz parte da fantasia do sujeito. Né? Muitas coisas que o próprio sujeito diz na associação livre, ele atribui ao outro. Isso não é delírio. Ele, né, neurótico, categoricamente diz assim, em análise. É muito comum isso. Muito comum isso. Não está falando de psicose, não. Neurótico diz assim, muitas vezes, isso que você disse. Não, o analista não disse nada. Quem disse foi o sujeito. Mas o sujeito, quer dizer, é aquela ideia do Lacan de que a mensagem do sujeito, né, vem do outro sob a forma de uma palavra inconsciente. Né? Isso na neurose fica distorcido e na psicose vem com toda a força. O outro está falando, de fato. Né? Aí é uma diferença né, entre fantasia e delírio. Né? Quer dizer, enquanto o neurótico mantém a sua relação com o investimento de objeto, né? Quer dizer, ele mantém o investimento de objeto, ainda que na fantasia, o psicótico rompe com a libido de objeto e reconstrói a realidade como uma tentativa de sutura, como uma tentativa, o Freud vai falar em reparação, em reconstrução, em costura da realidade, né, que foi rompida na psicose. Né, quer dizer, é importante que isso fique claro, porque as pessoas pensam, na neurose não tem perda de realidade. Não, na neurose, o que seria perda de realidade? Isso é um assunto complexo também, né? Porque o Freud fala em realidade psíquica, realidade do mundo externo, né? Ele está ali construindo, mas existem os avanços da psicanálise, né? Do pensamento do século XX sobre a questão da realidade, né? E o Lacan vem com a coisa moebiana do interno e externo, né? A banda de Möbius ela representa
uma topologia, ela é uma topologia que representa a experiência psíquica, né? O Lacan vai dizer que a experiência psíquica é moebiana, né? Que seria o que seria a banda de Möbius, né? A banda de Möbius seria uma fita, deixa eu tentar mostrar aqui. A banda de Möbius seria uma fita, né? Vocês podem perceber, ela é uma fita unilateral. Por quê? Porque aqui, quando você está passando o dedo aqui, você está por dentro da fita, né? Aqui, ó. Você está por dentro da fita. Mas quando passa para cá, né? Você não muda de lado, mas você já está do lado de fora da fita. Você não muda de lado. Você vai seguindo e no que você segue, você entra. O que está fora é dentro, o que está dentro é fora. Isso é banda de Möbius, né? Então, na neurose também, né, a relação entre o interno e o externo são atravessados pelas organizações do sujeito na fantasia. Então, a relação com a realidade fica comprometida, eu não diria comprometida, porque falar em comprometido, falar em patologizado, seria, né, da ideia de que existe a realidade, né, em si, e a gente distorce a realidade. Não, veja, a nossa relação com a realidade já é ficcional. O Lacan vai dizer que tanto a realidade quanto a verdade, e vai falar da verdade como estrutura de ficção, né? E a relação com a realidade está atravessada por essa estrutura de ficção. Ela está, né, a relação do homem com a realidade, do ser humano com a realidade, vai estar influenciada pela ficção de cada um, pelas ficções do inconsciente de cada um, né? E aí, na neurose, na medida em que o retorno do recalcado vem com toda a força, o sujeito constrói uma relação com a realidade complicada. Vai ler o caso do Homem dos Ratos, né? Vai ler o caso de Dora, né? Vamos pegar os casos aí clínicos e vamos ver o quanto na neurose, né, aparece a experiência da loucura. A histeria, uma experiência louca, né? A pessoa sofre muito e a relação com a realidade fica modificada também na neurose. Então é interessante a gente entender que não existe tanta distinção assim, né? Quer dizer, existe distinção, mas não existe tanta separação entre neurose e psicose, razão e loucura, né? A loucura está na ordem da relação do homem com a linguagem, é uma condição potencial de todos nós, né? E isso é fundamentado pela psicanálise, não é uma coisa assim do senso comum, de médico e louco todo mundo tem um pouco. Não é isso, né? Não é isso, né? É que a relação entre neurose e psicose, né, a distinção é muito tênue. E o que, né, os neuróticos, né, que muitos querem se, né, quer dizer, muitos se veem extremamente diferentes da experiência psicótica, das pessoas que têm experiências psicóticas, que são coisas muito, às vezes, muito né, quer dizer, que extrapolam muito a relação com a realidade, aí dá a sensação em muitas pessoas que não, eu sou normal, o outro é louco, né? Mas vai ver na vida, vai ver nos sintominhas da pessoa, quanto vai ver, às vezes, nas relações com o outro, né, a quantidade de loucura histérica, de loucura obsessiva que acontece, né? Vai ver os casos clínicos, né, sofrimento neurótico, quanto de loucura acontece. E nesse sentido é que o Freud, então, quando ele fala em perda da realidade na neurose e na psicose, né, ele vai dizer que enquanto
Enquanto na neurose, ele vai dizer a neurose e a psicose diferem uma da outra muito mais em sua primeira reação introdutória do que na tentativa de reparação que a segue. Todas as duas vão ter tentativa de reparação, tentativa de solução. Todas as duas são tentativas de solução. Mas o que difere é o conflito primário. Uma é o recalque, conflito entre ego e id. Outra é rejeição, conflito entre o eu e o mundo dos objetos. Né? E aqui ele vai usar o termo rejeição de uma maneira muito direta aqui já. Né? Se no caso Schreber não há o termo rejeição ainda muito bem formulado, diferenciando o recalque, aqui aparece. Ele vai dizer a reação psicótica teria sido uma rejeição, né, de um determinado fragmento de realidade. E aí ele vai falar do caso de uma irmã que morre e a pessoa psicótica rejeita a ideia da morte da irmã e constrói um delírio em torno dessa irmã. Isso também aparece lá naquele texto que eu indiquei no outro vídeo, no primeiro vídeo, que é o Neuropsicose de Defesa. Então, aí ele vai dizer também, tanto a neurose quanto a psicose são expressão de uma rebelião por parte do id contra o mundo externo e de sua indisposição. Né, essa ideia de que a distinção entre neurose e psicose não é uma distinção de dois países muito distantes um do outro. Como, né, uma coisa está de um lado do mundo, outra coisa está do outro lado do mundo. Não, isso faz parte, né, das questões humanas cotidianas. Um vai responder de uma forma com uma estrutura, outro vai responder de outra forma com a sua estrutura. Então, quando a gente lida com a psicose, isso é uma coisa que eu quero frisar aqui para a gente concluir, quando a gente lida com a psicose, a gente não pode estabelecer uma separação muito, muito grande. Eu sou o normal e você é o louco. Não é assim não que funciona. Né? A gente está ali escutando, a escuta psicanalítica vai se dar, né, quer dizer, o trabalho da escuta e o trabalho da análise com o psicótico vai se dar a partir do delírio do psicótico. A gente entra no delírio. Né? A gente trabalha com o delírio, não contra o delírio, porque esse é o material do sujeito. O material delirante é o material, é a matéria-prima do sujeito, daquilo que tem que ser abordado, daquilo que tem que ser trabalhado. Né? Então, não façamos dessas distinções entre neurose e psicose uma fronteira de países absolutamente disparatados um do outro, não. Né? E é nesse sentido que eu propus, inclusive, a publicação. Eu publiquei um livro, né, que aborda essa questão, que aborda outras questões também, sobre a loucura, sobre a saúde mental, na qual, né, eu tive uma inserção forte lá quando eu trabalhei para o Ministério da Saúde como supervisor de desinstitucionalização antes de entrar na UF. Né? Depois eu continuei algumas pesquisas no campo da saúde mental. Hoje eu estou mais um pouco afastado da ponta do trabalho da saúde mental, mas eu desenvolvi, eu organizei esse livro aqui, A Loucura Sem Avesso, Saúde Mental no Brasil. Aqui está uma banda de médios, né? Eu mostrei ainda agora, e eu vou disponibilizar esse livro para vocês, A Loucura Sem Avesso, que eu organizei e que tem um prefácio do nosso querido Paulo Amarante, né? que foi prefaciante desse livro, prefaciador desse livro. Ele é um grande nome na saúde mental no Brasil, é um grande lutador, né, pelos direitos, né,
das pessoas que estão lá encarceradas nos manicômios, né, um lutador pela desinstitucionalização, e quer dizer, esse percurso que eu fiz até alguns anos atrás, até minha entrada na UF e tudo, esse percurso ele meio que ele resultou nesse livro organizado, que não é só um texto meu, é um texto de outros pesquisadores do Brasil também, tá? E eles também são textos que remetem também às produções dos artigos que estão na revista Ecos. Vocês podem ter acesso lá também a alguns artigos sobre saúde mental. A gente fez 2 números na revista Ecos só sobre saúde mental, e esse livro é uma organização com pesquisadores de outras partes do Brasil, Paraíba, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, né, várias partes do Brasil, autores, e eu também escrevi 2 textos desse livro. Então, eu convido a leitura. Tá? Eu vou deixar ele disponibilizado para quem quiser. Fica o convite à leitura. Tá bom? E vou fazer depois um outro vídeo sobre essa questão da loucura sem avesso, entrando nas discussões sobre o que é interno e externo, realidade, né? E as consequências disso para o tratamento da psicose e da neurose. Tá bom? Por hoje, ficamos por aqui. Até a próxima e espero que tenha contribuído. Até a próxima.